Pessoal, os participantes conseguem ver a apresentação do professor Alex? Sim, sim, Alex. Ok, obrigado. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer muito, principalmente o grupo de trabalho em políticas públicas, que é um grupo, um GT criado aqui pela sociedade, e que vem trabalhando diretamente para a realização desse seminário, esse seminário denominado Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Agradecer também já antecipadamente os professores, professor Rodrigo Reis, o professor Marino Tessari, o professor Francisco Pitanga e a Daniele Cruz, por aceitarem participar. E já antecipadamente todos os participantes, toda a comunidade da área de atividade física e saúde, pesquisadores, profissionais, gestores que estão participando aqui desse seminário. Bom, então, também gostaria de agradecer o pessoal da atual diretoria, dessa gestão, que vai de 2018 a 2020, o professor Inácio Silva, da Universidade Federal de Pelotas, vice-presidente, professor Paulo Guerra, o nosso diretor científico que está mediando esse seminário, também o primeiro secretário, Gregory Mielke, da Universidade Federal de Pelotas e agora na Austrália, na Universidade de Queensland, a nossa segunda secretária, a professora Rosiane Altran, da Federal do Amazonas, a nossa tesoureira Michele Cruz, que é doutoranda pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e também o nosso segundo tesoureiro, o professor Emanuel Salvador, da Universidade Federal do Maranhão. Bom, contando um pouquinho do histórico, né, de onde surgiu essa ideia do guia, pelo menos aqui do nosso grupo. Então, essa ideia ela surgiu no ano de 2015. Então, especificamente nesse encontro, que foi denominado Encontro de Promoção da Atividade Física e da Alimentação Saudável no Sistema Único de Saúde do município de São Paulo, e que foi promovido pelo grupo que eu lidero, o Grupo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas em Atividade Física e Saúde da Universidade de São Paulo, nós tivemos essa ideia. Mais especificamente, eu, junto com o professor Matias Locke, ao assistir a professora Patrícia Jaime, que nesse evento ela apresentou o Guia Alimentar da População Brasileira. Então, a professora Patrícia Jaime aqui é essa pessoa aqui da direita, de camisa vermelha. A professora Patrícia é professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, que foi uma das grandes líderes do Guia Alimentar da População Brasileira. E aí, eu e o Matias conversando, um ao lado do outro, assistindo a apresentação dela, nós começamos a discutir sobre a possibilidade de começar também essa discussão na área de atividade física e saúde. Naquela época, o Brasil já era uma referência, no ano de 2015, nessa área, mas nós ainda não tínhamos um guia de atividade física, o que poderia ser muito importante para a questão da promoção da atividade física. Isso continuou nesse mesmo ano, o meu grupo, o GEPAF, junto com o NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, liderado pelo professor Carlos Monteiro, esse professor aqui do meio, e junto com a professora Patrícia Jaime, essa professora aqui também, nós promovemos uma oficina na Faculdade de Saúde Pública da USP para discutir um guia de atividade física para a população brasileira. Então, essa oficina ela teve um fomento do Ministério da Saúde, com participação também de pesquisadores, gestores. Dentre eles, nós temos aqui o professor Rodrigo Reis, que vai também falar aqui no nosso seminário. Aqui, membros do nosso GT de Políticas Públicas, professor Douglas Andrade, o próprio professor Paulo Guerra, a Daniele Cruz, enfim, muitos, e a professora Débora Malta também, aqui, que na época era a coordenadora do setor de vigilância do Ministério da Saúde. E aí nós fizemos essa oficina com a ideia também de começar a discutir esse guia de atividade física em nível nacional. Posteriormente, nós tivemos uma ampliação do trabalho, então um trabalho que vem sendo finalizado aqui pelo nosso grupo, sobre uma revisão sistemática de guias e planos de atividades físicas nas Américas. Nós tivemos muito embasamento em um artigo científico que foi publicado por um grupo europeu, que já vem trabalhando com essa temática. Então, a ideia veio principalmente desse grupo, e para apoiar também
a elaboração desse guia no Brasil, nós tivemos essa ideia e esse trabalho está sendo liderado pelo professor Paulo Guerra, que ainda faz parte do nosso grupo. Na época ele era do GEPAF, ele estava cursando o pós-doutorado sob a minha supervisão, e esse trabalho continua ainda, está em via de finalização e vai ser muito útil para a questão da criação também do guia aqui no Brasil, né? E uma outra experiência importante que o nosso grupo teve foi um trabalho em conjunto com o CPDOC Cidades Saudáveis, aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. O CPDOC Cidades Saudáveis, ele foi convidado para revisar as políticas de promoção da saúde do Ministério da Saúde da Colômbia no ano de 2015 e nos convidou para revisar a parte de promoção da atividade física do Ministério da Saúde da Colômbia, e nós fizemos esse trabalho em colaboração, revisando toda a parte de promoção da atividade física e também de redes do Ministério da Saúde da Colômbia. Então, isso também foi importante, mais um embasamento que nos dá condições também de discutir esse guia de atividade física para a população brasileira. Posteriormente, nós tivemos alguns problemas políticos no país, principalmente entre 2016 até 2017, 2018, e essa discussão do guia ela foi um pouco abandonada. E aí eu me candidatei para assumir a nova diretoria da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Nós fomos eleitos no Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde em novembro de 2017, em Florianópolis, e fizemos uma reunião aqui na USP Leste, em fevereiro de 2018. Então, essa foto aqui são os membros da nossa atual diretoria. E uma das nossas metas que nós discutimos aqui em fevereiro de 2018 foi realmente fomentar essa criação do guia de atividade física para a população brasileira. E esse trabalho, a gente deu andamento nesse trabalho no ano de 2018, por exemplo, fomentando a criação de GTs. O primeiro, um dos GTs é o GT de Políticas Públicas, e que foi pactuado com esse GT que o principal trabalho do GT em conjunto com a sociedade seria esse fomento e tentar criar bases para o guia de atividade física para a população brasileira. Então, eu mostrei inicialmente os membros do GT, então, dentre eles tem o professor Douglas Andrade, o Leandro Martim Totaro Garcia, da Universidade de Cambridge, atualmente, o próprio professor Paulo Guerra, da Universidade Fronteira Sul, a Ana Rodrigues, que é de uma empresa de promoção da saúde aqui de São Paulo, e o próprio professor Rodrigo Reis, que faz parte desse GT de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Também tivemos reuniões com o pessoal do CPDOC, que são especialistas em promoção da saúde, como eu já comentei aqui, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e também reuniões com a OPAS, em maio de 2018. O próprio Paulo Guerra teve uma reunião com a Daniele Cruz, do Ministério da Saúde, em junho de 2018, e fizemos oficinas no Congresso da Abrasco, em julho de 2018. Uma delas foi sobre o guia de atividade física. E aí chegamos nesse seminário, né? Então, é um sonho que a gente está conseguindo colocar em prática, realizar esse seminário online em nível nacional. Então, nós tivemos mais de 200 inscritos, eu acho que quase chegamos a 250 inscritos, e eu estou vendo aqui que tem mais de 100 pessoas online, então isso é o que a gente queria mesmo. O papel da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde é fomentar, o principal papel é fomentar a discussão na área de atividade física e saúde, e, inclusive, como nós fizemos o nosso planejamento, fomentar a criação desse guia de atividade física para a população brasileira. E fico muito feliz que a Daniele Cruz, do Ministério da Saúde, tenha aceito, também o pessoal do Conselho Federal de Educação Física, o professor Marino Tessari e o professor Francisco Temer também tenham aceito, assim como o professor Rodrigo Reis, do GT de Políticas Públicas, que é uma das nossas
grandes referências hoje no mundo na área de atividade física e saúde. Hoje é professor da Washington University em St. Louis e um grande orgulho para todos nós. Então, é um sonho que a gente está conseguindo realizar e colocar em prática hoje. Fico muito feliz com isso. E uma discussão muito ampla, envolvendo o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Educação Física e o GT de Políticas Públicas, que convidou não só pesquisadores, mas também representantes de organizações não governamentais, profissionais de educação física e de outras áreas, e também gestores. Isso é muito importante. E a ideia aqui é que nós temos um resultado para apresentar. O nosso plano é ter resultados para serem apresentados no Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, no 12º Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde, que será realizado na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul, entre 23 a 26 de outubro desse ano. Então, a nossa ideia é que a gente consiga avançar, por exemplo, em consultas com pessoas de diversas áreas e profissionais, gestores, do que seria importante ter um guia de atividade física para a população brasileira e também consultar o que nós temos já de documentos importantes, publicações sobre prevalência de atividade física, principalmente por meio de inquéritos epidemiológicos. Nós temos o Vigitel, que vem sendo utilizado aí por muitas pesquisas e também vem sendo mantido pelo Ministério da Saúde como um inquérito importante de prevalência de atividade física, e também pesquisar as intervenções que estão dando certo no Brasil. O Brasil é uma referência em intervenções de promoção da atividade física já desde 2005. Então, a nossa ideia é que realmente a gente tenha um documento para apresentar no Congresso, e já convido todos vocês para participarem do Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde. Então, para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer algumas pessoas e que nos ajudaram a chegar nesse seminário. Uma delas é a professora Débora Malta, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que, como eu falei no início da apresentação, ela foi gestora do Ministério da Saúde durante muitos anos e, sem dúvida, na minha opinião, uma das pessoas que mais contribuíram para a área de atividade física e saúde no Brasil, seja por meio de financiamentos para a promoção da atividade física, seja por meio de pesquisas. Então, a professora Débora foi muito importante para a gente chegar nesse momento aqui. O professor Marcos Nas é o nosso grande mentor da área de atividade física e saúde, foi o primeiro presidente aqui da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e também presidente de vários congressos brasileiros de atividade física e saúde. A professora Patrícia Jaime, como eu já falei, foi a professora que foi uma das mentoras do Guia Alimentar para a População Brasileira e que vem nos ajudando muito desde o início dessa ideia. A Patrícia vem nos apoiando muito na criação do Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Também o professor Matias Locke, que foi o professor que eu tive a ideia, junto com ele, sentado do meu lado, discutindo a apresentação da Patrícia, o professor Matias, que é professor da Universidade Estadual de Londrina. O professor José Cazuza, professor da Universidade Federal da Paraíba, que é o atual editor-chefe da Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, a nossa revista que vem crescendo muito. E os meus grandes amigos também, o professor Mauro Barros, o professor Pedro Curialau, o professor Rodrigo Reis, né, que também, como eu falei, vai apresentar aqui, e que eu já me considero já da velha geração da área de atividade física e saúde, que estamos estimulando essa nova geração. Aqui muitos deles estão aí na diretoria, e se não estão na diretoria, estão nos grupos de trabalho. Eu acho que o nosso principal papel atualmente é contribuir na formação de pessoas para que essas pessoas possam continuar com essas realizações, né, com a realização desses sonhos e colocar em prática isso, né? Então, eu lembro muito de um texto, quando ainda estava na graduação, na licenciatura em Educação Física, né, do Rubem Alves, né, que falava sobre jequitibás e eucaliptos e o que a gente consegue desenvolver nessa geração, né, que a gente contribui para a formação. Então,
o que a gente quer desenvolver realmente são jequitibás, que são árvores que duram muitos anos e vão realmente contribuir de forma mais efetiva com a natureza, e no caso aí, essa nova geração, a gente espera que continue tocando essas ações como guia de atividade física para a população brasileira. Bom, eu queria agradecer muito pela atenção e me coloco disponível para a gente conversar um pouco mais depois da fala dos outros colegas. Ok, Alex, muito obrigado pela sua fala. Cumpriu aí adequadamente o nosso tempo de 15 minutos. Também, particularmente, agradeço pelas menções ao meu nome em sua fala. Eu gostaria agora de convidar a Daniele Cruz, que vem trabalhando, né, lá no Ministério da Saúde. Eu vou ativar o microfone dela, assim, em vista do ruído externo que tem de algumas pessoas, eu só estou deixando disponível os microfones de quem está fazendo a explanação, ok? Então eu convido a Daniele Cruz. Daniele, eu só não estou conseguindo ativar o seu microfone, tá? Por favor, quando possível, você pode iniciar a sua explanação. E aí aqui no chat individual eu vou acenando quando faltarem 5 e 1 minutos e 1 minuto para o término da sua fala, tá bom? Você consegue escutar, Daniele? Alô? Enquanto isso, eu só gostaria de estender o meu abraço também. Nós temos algumas entidades aqui na Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Nós temos alguns dos professores, né, de diversas universidades aí distribuídas ao longo do Brasil, nomes que eu já tive o prazer de aprender bastante. Alguns alunos, né, pós-graduandos, graduandos. Então, tem uma turma bem legal aqui acompanhando esse seminário online. Enquanto isso, eu fico no aguardo da Daniele. Eu vou, então, como eu não consigo contato com a Daniele, eu vou inverter a ordem. Oi. Oi, Daniele? Oi, Paulo. Oi, Daniele, você pode iniciar a sua fala? Por favor, Daniele. Posso sim, é porque caiu aqui, eu estou no Ministério e o Ministério bloqueia o Zoom, então eu estou acessando do pacote de dados e eu não sei qual que é a fragilidade disso, enfim, de cair. Mas aí eu posso começar, tá? Ok, Daniele. Bom, primeiramente agradecer à Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde pelo convite. Muito importante a gente estar fazendo essa discussão sobre o dia. Infelizmente, eu não ouvi a apresentação do professor Alex, eu peguei só o final devido a essas inconstâncias aqui do sistema. Pois bem, essa discussão do Dia de Atividade Física não é uma discussão nova, ela concretamente, aqui para nós, ela tem uns 3 anos, o que é muito, né, para se discutir, e eu gostaria de frisar o meu lugar de fala nesse momento do guia, que é o lugar de gestora pública, da gestão pública. Né? Então, em 2018, nós retomamos essa discussão do dia internamente, para discutir a importância de se ter um dia. Primeiro, se precisava ter um dia, já na linha da experiência do Dia de Alimentação da população brasileira, mas discutir se teria que ter um dia e se sim, o que é que a gente faria para desenvolver esse dia. Então, um dia, né, seja ele qual for, partindo da gestão pública, ele tem que representar o amadurecimento
dessa gestão da política. Então, o guia ele tem que dizer o que a política pública ou a ação que está dentro dessa política tem, né, o que ele vai falar em relação a essa população, tanto com formadores, como com pesquisadores e com a comunidade. Então, uma primeira dimensão de pensar um guia para a população brasileira, saindo do Ministério da Saúde, é essa dimensão do amadurecimento das coisas para serem colocadas no guia. Então, o guia ele tem que refletir esse amadurecimento e tem que refletir o seu tempo. Então, ele é um guia que tem que ser demandado, tanto pela a necessidade em si, de ter uma orientação nacional sobre isso, como pelo interesse da agenda do governo em fazê-lo e também pela demanda dos profissionais, que no caso estão na saúde, no nosso caso com a interlocução da educação, enfim, que demanda a necessidade dessas diretrizes gerais de uma discussão sistematizada relacionada à atividade física, práticas corporais, que é o caso do guia. Então, essa é uma primeira dimensão que vai desse amadurecimento e do alinhamento político interno para se fazer um guia, já que ele vai expressar esse apanhado, né, essa sistematização que o governo entende do que seria a atividade física, do que seria um guia, do que seriam as atividades corporais, do que seria comunicar para a população, enfim, impacto político disso, impacto na saúde, considerando acesso, comunicação, enfim, outras informações. Então, dito isso, é uma discussão hoje que ela começou lá no início de 2018, mas que nesse momento ela está sendo retomada, obviamente, dada a mudança de governo. Aqui na Secretaria de Atenção à Saúde, que aqui no Departamento de Atenção Básica, que onde eu trabalho, coordeno essa pauta, ele está se remontando, está se organizando, esperando as direções, enfim, mas é uma discussão que a gente está amadurecendo aqui. Todos os atores presentes para pautar ou rediscutir quando esses atores realmente assumirem os respectivos papéis na gestão do Ministério da Saúde. Ele já está previsto, a gente pensar num dia no nosso planejamento, aqui da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, que é onde fica as ações de atividade física e saúde e as práticas corporais também, dividindo as práticas corporais com a física aqui. Então, está na nossa programação, mantém-se na discussão e, enquanto isso, a gente vai fortalecendo a pauta em momentos como esse, né, de amadurecimento do dia. Uma outra dimensão que a gente tem que levar em conta uma vez desenvolvendo um guia, ele é um guia que tem que ser construído de forma extremamente participativa, né? É um guia que vai demandar para a gente tem consciência disso. Acabamos de finalizar o guia para a infância. É um guia para 2 anos de trabalho. São 2 anos de trabalho, desde os primeiros contatos com as pessoas que discutem o tema, até as primeiras elaborações, até a validação nos estados com os profissionais, não só relacionado ao tema como educação física, assim, do lazer, mas dos profissionais de saúde, os profissionais das políticas intersetoriais que dialogam conosco também. Então, essa etapa é uma etapa que tem que constar no guia. Para fazer um guia, é um guia que passa por todas essas etapas e culminando numa etapa de consulta pública, enfim, para a população em geral, opinar sobre isso. Então, essa estrutura participativa prevista na construção do guia aqui por nós, além de demandar 2 anos, enfim, de trabalho,
claro que a gente vai trabalhar para fazer bem mais rápido, mas a gente quer garantir essa participação na lógica do guia ter identidade com as pessoas que não só desenvolvem a prática enquanto profissional de saúde, mas que podem entender a partir desse guia as questões da atividade física e práticas corporais e desenvolvê-la independente de serviço de saúde ou não. Então, essa é outra questão fundamental, é outra dimensão que a gente pensa do guia. Enquanto o processo será incluída discussões com experiências de outros países de elaboração de guia, para a gente dialogar com mais proximidade e ver do guia, as etapas de divulgação do guia, que é uma das coisas que a gente tem problema, que a população acessa o guia, porque o guia é para a população, ele tem que estar disponível, ele tem que estar acessível fisicamente, a linguagem tem que ser acessível e as questões do guia que estarão no guia têm que ser compreensíveis pela população brasileira. Então, é uma outra etapa também, que ela vai estar interligada, esse diálogo, levantamento, o diálogo com esses países, né, que já têm o dia de atividade física, enfim, para discutir implementação e, eventualmente, os países que já tenham avaliado a implementação do seu próprio guia. Então, em relação à elaboração do guia, a gente já tem garantido no nosso planejamento, enquanto intencionalidade formalizada no plano de trabalho aqui da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, aguardando uma discussão com os novos dirigentes que chegam ao Ministério com esse novo governo, e nessa discussão, obviamente, com todo o embasamento científico e técnico para justificar a necessidade de um guia, né? Eu acho que, no caso das práticas corporais e da atividade física, ele sai no momento oportuno, porque já temos esse amadurecimento em relação à atividade física, né? E às práticas corporais dentro da saúde pública, mas ampliando essa dimensão do cotidiano das pessoas. Então, a gente já sabe da determinação social, da prática da atividade física, não é só prescrever, o gênero determina, a classe social determina, a cor determina. Então, todas essas questões que são caras à política pública de saúde, elas precisam ser dialogadas. Então, tudo isso vai demandar um trabalho bem organizado e intenso para a gente pensar a elaboração do guia. Então, a dependência agora da gente começar, né, a se mover, essa dependência da remontagem das chefias aqui no Ministério da Saúde, especificamente no Departamento de Atenção Básica e na Secretaria de Atenção à Guia, trazendo levantamento de experiência, diálogo internacional, grupo de escrita, validação com os profissionais, reescrita e consulta pública de um guia que a gente está colocando aí 2 anos, que eu já apontei para vocês. Então, é isso, a questão do guia. E aí, para encaminhar e finalizar, o guia, aqui para nós, né, ele faz parte de um conjunto de iniciativas que nós estamos elaborando para a questão da atividade física e práticas corporais. O guia, dentre elas, o guia é a dimensão mais ampliada, porque vai dialogar com toda a população. As demais atividades dialogam com os usuários e profissionais, trabalhadores e gestores do sistema de saúde. Então, conduzir o guia aqui no Ministério da Saúde vai implicar essas outras ações que a gente está
pensando, as demandas que vêm das outras secretarias, o diálogo interministerial com a Secretaria Nacional de Esporte, por exemplo, que já nos convidou para fazer, a gente quer colocar essa discussão, então faz parte desse combo que nós já estamos trabalhando e que começamos a colher frutos, que são as produções de alguns materiais, a implementação de ações com outros programas, enfim, com outros ministérios, e isso tudo colabora para a gente pensar nesse direcionamento que eu coloquei para vocês. Então, como a gente tem, por parte das pesquisas, das discussões e das intencionalidades do governo federal e do amadurecimento também da atividade física e das práticas corporais como componente do cuidado e da promoção da saúde na atenção básica, vem muito também do amadurecimento do professor de educação física na saúde, o profissional de educação física na saúde, enfim, tudo isso nós acreditamos aqui, enquanto gestores da ação, que tudo isso ajuda a fazer do guia uma pauta positiva, seja quem for o gestor que venha a assumir a direção do departamento, enfim, a direção da Secretaria de Atenção Básica. A sinalização é uma sinalização super positiva, sinal verde para a gente pensar, mas aí a gente precisa construir as condições objetivas, né, para o guia acontecer, o diálogo com as universidades, as estruturas, as ações que a gente vai fazer. Então, aqui no Ministério da Saúde, nós estamos nesse pé, digamos, nesse ponto de abordagem do guia, e a gente espera que ele comece a se concretizar ainda no primeiro semestre, essa discussão entre os pares e entre as pessoas de referência, e, enfim, a gente chegar à conclusão dele o mais rápido possível, mas, repito, uma previsão aí de 2 anos para a gente garantir a participação de todos. Era isso, gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigada, Paulo. Ok, Daniele, muito obrigado pela sua fala. Aliás, muito obrigado pela sua colaboração, né, em comparecer neste evento. Seguindo aqui aos agradecimentos, eu também gostaria de agradecer a participação do Grupo Temático de Promoção de Saúde e Desenvolvimento Sustentável da Abrasco, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e o GTT de Atividade Física e Saúde do CBCE. Tá? Nós temos também algumas representações da diretoria do CONFEF que estão visitando esse seminário online. E agora, de imediato, eu já convido os professores Francisco Pitanga e o professor Marino Tessari para fazerem a fala de vocês, ok? Eu vou fechar aqui o meu microfone e permitir que vocês possam fazer a fala. Eu aviso quando faltarem 5 e 1 minuto para o término da explanação de vocês. Boa tarde a todos. Agradecemos ao convite de estar presente aqui, participando desse importante evento, que com certeza vai contribuir para a melhoria das atividades físicas e da própria promoção da saúde, visando com que a sociedade seja atendida com mais qualidade e segurança. Queremos agradecer a associativa, especialmente o grupo de GT de Políticas Públicas, fazendo esse trabalho, em especial hoje o Paulo Guerra, que está coordenando, moderando esse trabalho, o Alex, o Noni. Nós, ao longo dos anos, eventos nessa área da saúde, especialmente no âmbito federal, e no próprio estado, e também nos municípios mais próximos, onde eu tenho a atuação profissional. E gostaria de destacar o apoio do CONFEF nesse período, em que nós sempre participamos das reuniões do Fórum dos Conselhos Federais, enfim, outras representações, e isso foi possível a gente ter um conhecimento maior, poder acompanhar o ouvido nas várias entidades federais, estaduais, municipais e nas universitárias também no país. Gostaria de destacar que em 2016 foi criada a Comissão de Atividade Física e Saúde do CONFEF, e atualmente eu sou presidente, em que nós
vemos nesses dois últimos anos, 17 e 18, visões específicas relacionadas à promoção da atividade física e à atuação do profissional físico. É importante sinalizar que esses trabalhos enquanto em andamento e também. Gostaria também de agradecer a participação dos que estão acompanhando pela internet, as pessoas que acompanham, façam suas colocações, contribuições. Melhor os profissionais e as entidades possam melhorar tanto a atuação profissional de educação física, quanto também gestores na oferta de atividade física de uma forma geral. Nesse período também nós gostaríamos de destacar que uma das coisas importantes que foram ocupadas no espaço são as representações, especialmente federais, nos fóruns dos Conselhos Profissionais da área de Saúde, no FENTAS, no Conselho Nacional de Saúde, na Câmara Técnica do Conselho Nacional de Saúde, no Fórum do Mercosul, nas câmaras de regulação do trabalho em saúde do Ministério da Saúde. Atualmente também temos representação através do Fórum do FICFAS na Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, nas comissões multiprofissionais de saúde, em que vem sendo desenvolvido então as residências em todo o Brasil. E ainda temos a representação nas câmaras técnicas também, que tem participação de sociedades e conselhos profissionais, em que também preciso de uma presença constante dos representantes nessas áreas. Né? Gostaria de destacar na área da legislação, entendendo que, embora não é só a lei que 12.860 de atividade física a 180. Isso é muito importante a nosso entender. Foi feito um trabalho também no âmbito estadual e também visando que as leis, né, a atuação da atividade física nos diversos municípios. Outro aspecto também importante são as publicações que têm sido feitas nas outras entidades. Atualmente nós estamos desenvolvendo um trabalho que é vai falar, que são as recomendações. Já tem uma recomendação publicada, que foi em 2010, que é uma recomendação que essa publicação é importante da saúde, tanto no aspecto da atenção básica e também na questão dos hospitais também. Então, também formação superior e educação física, uma articulação necessária para a qualidade do exercício profissional. Então, basicamente, acreditamos que nós precisamos tanto desenvolver ações políticas, que são junto a ativas, e para que o profissional possa ser respeitado, também possa ser criadas políticas públicas de quantidade, que não fique apenas de um governo ao longo do percurso, ultrapassando ao mandato exclusivo do governo. E gostaria de ressaltar também, para finalizar, que esse ano vai ter os profissionais que estão acompanhando, procurem nos seus municípios até 15 de abril, será a etapa estadual, e em agosto a nacional. Então, agradeço a atenção de todos, continuo à disposição, Pitanga vai continuar na minha sequência agora. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde pela realização desse evento, que eu acho que a gente precisa realmente estar... É um momento de união, né, gente? A gente precisa estar juntos para tentar construir aquilo que é o melhor para a área de educação física, para a área de atividade física e sua relação com a saúde. Como a gente tem um tempo bem curto, eu vou optar por ir já direto àquilo que a gente vai estar colocando. Né? Então, assim, eu sou membro dessa comissão de atividade física e saúde, que o professor Marino é o atual presidente, e um dos trabalhos, entre os diversos que a gente vem fazendo, nós temos uma proposta que já foi, inclusive, compartilhada com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que é a criação de recomendações para atividade física e redução dos comportamentos sedentários no Brasil. Aliado a isso, a gente tem um outro documento que é chamado de Avaliação e Prescrição de Exercícios,
para a promoção da saúde, né? Que seria, na verdade, um documento muito específico para o profissional de educação física, onde a gente teria todas as orientações, no caso do profissional, fazer em relação a questões de avaliação pré-participação, avaliação da aptidão física e prescrição de exercícios, não só de modo geral, quanto também para determinados grupos mais específicos, né? Esse, na verdade, é, como eu falei, bem apropriado e bem especializado para o profissional. O primeiro documento, eu citei, que seria as recomendações para atividade física e redução do comportamento sedentário, esse sim seria um documento onde a ideia seria que ele abrangesse não só o profissional de educação física, mas também a população de modo geral. Então, nós temos um documento já em estágio avançado de elaboração, né? Ele tem sido compartilhado porque, inclusive, esse documento ele é prefaciado pelo professor Mauro Barros, né, que foi um dos presidentes da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Ele está dividido em diferentes capítulos, né? Na verdade, essa divisão de capítulos, há mais ou menos uns 8 anos atrás, não lembro com precisão, mas eu tive uma rápida passagem como diretor científico da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Na época, o professor D'Artagnan Pinto Guedes era o nosso presidente. E uma das propostas que nós levamos, mas que não foi levada a cabo, era exatamente a criação dessas recomendações. Quando nós entramos, então, no Conselho, a gente levou também a proposta para o Conselho, na perspectiva de que isso é necessário no Brasil e a gente não via uma mobilização como essa que está acontecendo agora por parte da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, para que efetivamente isso fosse executado. Então, é um documento que ele é prefaciado pelo Dr. Vitor Matsudo, né? Tem a apresentação do professor Mauro Barros, e ele é dividido em 8 capítulos, né? O primeiro capítulo a gente fala da relação atividade física, exercício físico, aptidão física, comportamento sedentário e saúde. No segundo capítulo, a gente fala sobre os aspectos epidemiológicos da atividade física, aspectos históricos, definições, relação epidemiologia, atividade física e saúde, diagnóstico e classificação da atividade física. No terceiro capítulo, a gente versa sobre as bases conceituais do comportamento sedentário. O quarto capítulo, a gente coloca as principais recomendações para a atividade física e redução dos comportamentos sedentários em crianças e adolescentes. Depois, a mesma coisa para adultos e depois a mesma coisa para idosos. Temos um sétimo capítulo, que seriam os cuidados e segurança para a prática de atividade física. Um 8º capítulo, que seria sobre as estratégias para o aumento da atividade física e redução dos comportamentos sedentários em grupos populacionais. E finalizamos com um 9º capítulo, que não é um capítulo, é só alguns parágrafos, falando sobre a intervenção do profissional de educação física no delineamento dos programas de exercícios físicos, não de atividade física. Porque aí, nesse 9º capítulo, que não seria efetivamente um capítulo, a gente faz o link para o segundo documento que estaria sendo elaborado, que seria a avaliação e prescrição de exercícios para a promoção da saúde. Então, é um documento escrito a várias mãos, né? E que a gente, nesse momento agora, já tínhamos tido, inclusive, reunião com... eu esqueci o nome dela, Alex, é alguém aí da sociedade, naquele momento que nós lhe convidamos, e você estava em viagem, e foi uma outra componente aí da sociedade representando, e a gente fez uma discussão com o objetivo exatamente de fortalecer uma parceria, né? A gente entende que é muito importante a parceria do Conselho de Educação Física, não só com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, por ser um órgão científico, como também com a BNEFES, por ser um órgão interessado em discutir a questão da formação profissional. E nós estaremos atuando mais na questão da atuação desses profissionais. Então, essa parceria eu acho que é muito importante. E finalizo me colocando à disposição para conversar um pouco mais e para também socializar o documento com todos, caso seja interesse da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Ok, professores
Francisco Pitanga e Marino Tessari, muito obrigado pela participação de vocês. Nós temos também algumas outras entidades, né, que estão representadas aqui, me permitam falar, do Serviço Social da Indústria, a Corrida Amiga, União de Ciclistas do Brasil, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, a ONG Cidade Ativa, Rede Esporte pela Mudança Social, Associação Brasileira de Ginástica Laboral, o grande Sela Fisques e a Associação Brasileira do Ensino da Educação Física para a Saúde. Nesse momento, então, eu passo aqui a palavra ao professor Rodrigo Reis. Ele é o último expositor aqui desse seminário. Nós já estamos recebendo algumas questões, tá? Mandem essas questões. E a partir do momento que a fala do professor Rodrigo Reis for finalizada, novamente, né, eu vou compartilhar com vocês um link de uma pré-consulta, de uma consulta inicial a respeito do Guia de Atividade Física para a população brasileira, tá? Seria muito importante que todos e todas pudessem dar a sua opinião, contribuir um pouco nesse momento de pré-consulta, tá bom? Rodrigo, então, 15 minutos para a sua fala. Muito obrigado pela sua colaboração, né, pela sua pronta interesse, né, disponibilidade de falar aqui nesse seminário. Por favor. Obrigado. Me escutam bem? Está me escutando bem? Sim, Rodrigo, eu escuto bem. Ok. Então, obrigado. Obrigado, Paulo, Alex, todos os colegas, amigos da sociedade, os demais amigos que eu vejo aí no chat. Pitanga, obrigado. Marina, obrigado. Daniele, prazer encontrá-la aqui. Prazer estar com vocês. É uma honra participar de qualquer coisa que a sociedade faça. A gente tem muito orgulho de ter uma sociedade brasileira da qual tive a alegria de fazer parte como membro fundador. Sou membro fundador e fui membro da diretoria algumas vezes. Então, estou bem orgulhoso de estar aqui e muito feliz. Vou comentar um pouquinho fazer algumas reflexões sobre essa questão e espero que elas sejam interessantes. Acho que é um momento oportuno para falar de um guia sobre a atividade física e, de um modo geral, um guia de atividade física reflete o momento que a gente está vivendo. A gente vem de uma longa trajetória de pesquisa em atividade física e é possível falar de um guia hoje, porque hoje nós sabemos muito sobre os efeitos da atividade física na saúde. Vamos ver do lado esquerdo lá, a gente tem um crescente volume de informação sobre isso. Sabemos muito sobre a quantidade de atividade física que é feita no mundo afora. Sabemos um pouco ainda, vamos dizer assim, de maneira considerável, mas ainda incipiente sobre as causas da inatividade física. E a gente está começando finalmente a entender um pouco mais sobre políticas e as intervenções. Então, acho que no momento atual é importante a gente tentar sintetizar aquilo que a gente discute já há 60 anos na área, e a gente tem informação suficiente no Brasil sobre quanta atividade é necessária para a gente ter efeito para a saúde, quem é ativo ou inativo no Brasil, por que as pessoas são ativas ou não são inativas, e como a gente pode promover a atividade física no contexto brasileiro. No meu entendimento, o guia ele tem que sintetizar essas informações, e é isso que a gente vê nos guias de diversos países. Eu vou comentar rapidamente sobre o contexto americano. Então, de certa maneira, se a gente pensar um pouquinho, né, o Brasil, comparado com diversos países do mundo, tem uma estrutura de atividade física muito importante. Vocês estão vendo aqui o site dos cartões de atividade física, dos country cards que o Observatório de Atividade Física divulga, e o Brasil faz parte de um grupo de países que tem não só os cartões, mas que também tem estrutura para atividade física. As informações sobre atividade física estão já meio sintetizadas, de certa maneira. O Brasil tem aquilo que eu considero a estrutura para promover atividade física, e eu acho que o guia faz parte dessa capacidade de promover atividade física no país. Então, nesse sentido, o guia não é um guia, eu não percebo que o guia de atividade física é um guia do profissional de educação física, ou do médico, ou do enfermeiro, é um guia para o país, né? Então, ele
Ele ultrapassa os limites de uma profissão e ele tem que, por isso mesmo, conectar vários setores, várias áreas, e não pertence a um ministério, a um segundo ministério, mas sim à comunidade brasileira. Que é assim que a gente vê isso sendo desenvolvido em diversos países, ainda que alguns setores liderem essa discussão. E para um guia ter sucesso, ele tem que ser baseado em evidência. Todos os guias de atividade física, eles têm o uso da evidência como fundamento principal, partindo do princípio que a evidência permite que a gente tenha as ações que têm maior chance de sucesso na promoção da atividade física. Infelizmente, se a gente pedir para um profissional ou cidadão de qualquer área do Brasil sobre qual é a recomendação atual para promover a atividade física no país, se ele tivesse que buscar essa informação, supondo que ele tivesse acesso à internet e que pudesse ler literatura científica, ele teria que buscar na internet artigos sobre o tema. O guia ele deveria, portanto, sintetizar as implicações práticas para a promoção da atividade física e não apenas sintetizar a literatura disponível. Então, o guia de promoção da atividade física ele pode, de certa maneira, ser muito útil porque ele sintetiza a evidência mais recente, mas também coloca disponível a prática de atividade física. Então, ele transforma a evidência em implicações práticas. Esse é o sentido que foi dado aqui no guia americano, que foi publicado em 2008, e a versão mais recente foi publicada em 2018, e diferentes países têm diferentes guias, né? Ressalta aqui que é importante diferenciar um guia de uma diretriz. As diretrizes são para ação profissional, por exemplo, as diretrizes para enfermeiros, diretrizes para profissionais de educação física ou diretrizes para médicos, como temos as diretrizes, por exemplo, para atividade física e exercício físico na área de medicina no Brasil, como exemplo. Então, o guia ele deve ser fundamentado em evidência, deve incorporar a experiência prática, mas deve informar o cidadão e qualquer profissional qual é a síntese disponível na literatura sobre atividade física, mas também quais são as implicações práticas. No contexto do guia americano, foi feito um comitê de consulta, né, que foi encarregado de fazer uma revisão da literatura científica, elaborar um relatório científico e elaborar esses guias. Esse comitê ele se encarregou de fazer essa revisão, mas essa revisão ela foi colocada para consulta pública, ela teve comentários das agências federais que financiaram esse guia. No caso americano, seria o equivalente ao Ministério da Saúde, e o guia foi enviado para revisores externos, então ele passa por um comitê independente de revisão antes da publicação. Então, de certa maneira, a gente garante aqui não só a qualidade da evidência científica, mas evita vieses de seleção e vieses de informação, uma vez que você tem não apenas consulta pública, mas a revisão de pares que conhecem o assunto. E o guia foi publicado, a versão mais recente está publicada e está na internet, e, de um modo geral, são poucos os avanços, né, em relação às categorias, mas teve um avanço muito grande em relação à profundidade de algumas faixas etárias. Por exemplo, uma coisa interessante que o guia agora incorpora evidência de 3 a 5 anos de idade, passa a incorporar o comportamento sedentário como componente importante, e isso é uma tendência que a gente está vendo já acontecer em diversos âmbitos. O próprio Pitanga mencionou que isso está sendo abordado no guia, na diretriz que eles estão elaborando. A questão dos intervalos de atividade física tem sido foi incorporada agora, e em termos de benefícios para a saúde, um componente importante que era incipiente anteriormente benefícios cognitivos e para a saúde mental. Mas eu queria ressaltar uma informação importante também. Se nós compararmos do ponto de vista de volume ou quantidade de atividade física para a população, o guia alemão eu coloquei de propósito porque ele foi publicado no final do ano passado. Ele está disponível também, se vocês fizeram a busca aí na PubMed, ele está em forma de artigo também. O guia alemão, que é o mais recente, o guia americano, que é de agora, né? e da Organização Mundial de Saúde. Se a gente reparar bem, em termos de volume de atividade física, as recomendações são praticamente idênticas. Então, isso é evidente porque, do ponto de vista biológico, nós somos os mesmos. Não há por que esperar diferenças na população brasileira em relação à população americana ou canadense, já que, do ponto de vista biológico, a gente nós somos quase idênticos, vamos dizer assim.
Então, o avanço de um guia não está propriamente no volume de atividade física, isso a Organização Mundial de Saúde já publicou, a gente não precisa gastar tempo, dinheiro e investir intelecto e recursos para dizer que são 150 minutos de atividade física são importantes. Eu acho que a diferença de um guia num país em relação ao outro não está propriamente na quantidade e qualidade da atividade física, já que está bem estabelecido na literatura, mas está do ponto de vista de implementar as ações para a promoção da atividade física, que aí sim são muito próprias de cada país, porque elas têm características culturais, sociais e econômicas distintas. Então, eu acho que um avanço do guia, no contexto brasileiro, é transformar essa recomendação que já está consolidada na literatura a partir de práticas que estão sendo implementadas no país, que podem tornar a adoção de programas, a implementação de programas e a manutenção de programas de atividade física mais efetivos. Então, nesse sentido, o uso da evidência para promover essas ações é importante. Eu acho que a gente avançou muito no Brasil em relação a vários aspectos, mas se a gente pensar nessa cadeia de eventos que são necessários para promover atividade física num contexto de saúde e também de saúde pública, nós temos a estrutura, mas ainda temos que entender um pouco mais, por exemplo, quais são as maneiras mais efetivas, talvez, de promover atividade física, né? Ainda que temos um plano de prevenção de doenças crônicas decenal que inclua atividade física, o Brasil não tem um plano de promoção de atividade física governamental ou supragovernamental. Então, ainda que se vocês olharem no Country Cards do GOPA, diz que o Brasil tem lá um plano, mas o plano está incorporado dentro do plano de prevenção de doenças crônicas. Não é um plano independente e não é um plano que ultrapassa, vamos dizer assim, esses limites da saúde, né? Então, acho que nesse ponto a gente é como se fosse um tripé que a gente está pendente ainda. A gente precisa de um plano mais efetivo e de longo prazo, e não existe. Nós não temos um guia, portanto, ainda que se o plano existisse, a gente não teria o guia para tomar ação, mas nós temos muita evidência sobre a atividade física no país. Nos Estados Unidos, uma das maneiras que isso foi contemplado foi através do guia de promoção da atividade, do guia comunitário de prevenção de serviços preventivos, comumente chamado de guia de prevenção ou community guide, como todos já ouviram falar por aí. O community guide aborda vários fatores de risco, incluindo atividade física, como a gente já sabe. Vocês podem fazer a busca na internet e encontrar o guia comunitário. O que é importante do guia comunitário é que ele usa uma hierarquia de evidência científica para poder selecionar as intervenções. Aqui não é mais evidência de se a atividade física é importante ou não, se é benéfica ou não, mas o que funciona para promover a atividade física. E classifica intervenções em recomendadas, insuficientes ou ainda aquelas intervenções que não são recomendadas. No caso da atividade física, isso tem sido feito já há algum tempo, já não é novidade. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do que funciona para a atividade física. Alguns aspectos têm sido avaliados, como o ambiente construído, reduzir barreiras, etc. Nos casos específicos de ambiente construído, tem um conjunto de evidências, são 12 artigos que foram encontrados, que eles contribuem para a conclusão de que modificar o ambiente construído promove atividade física, evidências longitudinais e que, portanto, são recomendadas. Então, a gente percebe que as evidências são recomendadas a partir, as intervenções são recomendadas a partir da evidência e elas podem ser fortes evidências ou evidências suficientes para a adoção. A pergunta que talvez a gente se faça é, será que isso se aplica no Brasil? Será que essa categoria de classificar intervenções existe no Brasil? Ora, já existe, o Projeto Guia fez isso durante 10 anos no Brasil, vocês podem procurar projetoguia.org, em inglês e em português, e foram feitas duas revisões usando a mesma estrutura que foi feita no guia americano para encontrar categorias de publicação, de intervenção para a promoção da atividade física, né? Acho que um dos resultados muito importantes do guia é que a revisão sistemática que foi feita no Brasil encontrou no Brasil uma categoria única que se chama campanhas amplas e uso de aulas para promoção da atividade física. O exemplo mais notável é o que a gente chama de Academia da Saúde hoje, mas que na época
começou como Academia da Cidade, o programa identificado inicialmente. Então, nesse sentido, a gente sabe o que funciona no Brasil. Então, um guia de promoção de atividade física no Brasil nós já temos o volume que é de atividade física praticada no país, o Vigitel fornece isso para as capitais, o Pense fornece isso para adolescentes, nós temos também a Pesquisa Nacional de Saúde que amplia para fora das capitais alguma evidência, então o volume a gente já sabe, as intervenções que funcionam no Brasil a gente já sabe, o que está faltando um pouco é entender como que na prática a gente pode transportar as intervenções de um lado, de um local para outro. Então, talvez o guia precise organizar o que se tem de produção científica no conhecimento e avançar nessas lacunas que estão hoje um pouco carentes. Então, eu encerro aqui a apresentação, eu tentei correr para poder cobrir tudo o que eu queria e, se precisarem de algum esclarecimento, eu estou à disposição. Ok, Rodrigo, muito obrigado, parabéns pela fala. Estendo também a minha parabenização para a fala de todos e todas participantes convidados. Agora vamos iniciar aqui, então, o momento. Nós temos algumas perguntas. Eu peço novamente para que as pessoas interessadas, né, elas façam as perguntas pela casela ali Q&A, tá? Por favor, se identifiquem até para que talvez a gente consiga oferecer uma resposta mais abrangente, mais completa, tá? E nesse momento agora eu vou compartilhar com vocês o link de consulta, né? A consulta inicial. Espero que me deem uma resposta, né? A partir do momento que vocês estiverem acessando para ver se está disponível, tá? Eu pergunto isso porque eu tinha feito um outro formulário e esse formulário ele foi perdido. Finalizando aqui também os agradecimentos em relação às participações, né? Nós temos aí representantes do Serviço Social do Comércio, nós temos representantes do CPDOC, ligado aí à Faculdade de Saúde Pública da USP, Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria, Organização Pan-Americana de Saúde, o Escritório Brasileiro, Conselho Nacional de Secretários da Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Associação Nacional de Transportes Públicos. Tá? Então, o link ele já foi enviado, eu peço a gentileza para que vocês preencham, colaborem conosco nessa discussão, aí nesse momento de planejamento. E eu já gostaria de convidar, Rodrigo, como você fez uma explanação bem abrangente, né, e citou em algum momento as recomendações da Organização Mundial da Saúde, o John, né, o John Araújo, ele faz uma pergunta se o guia ele vai ter uma relação ou quais as possíveis relações desse guia com o Plano Global de Atividade Física e Saúde da OMS? Obrigado pela pergunta. Eu não posso responder o que o guia vai fazer, porque, na verdade, eu faço parte de um grupo que está discutindo essas questões. Eu posso dizer o que eu acho. Eu acho que há necessidade de se ligar qualquer iniciativa aqui com iniciativas globais. Afinal, não há por que reinventar a roda, né? Se as recomendações globais já estão sustentadas na evidência que está sintetizada, eu acho que não tem por que a gente repetir. Além disso, eu quero lembrar também que um recurso importante que pode ser usado no guia é a síntese da literatura que foi feita nas 2 séries da Lancet sobre atividade física e inclusive, a última série apontou para a questão da interação entre comportamento sedentário e atividade física, que foi incorporada no guia americano, a recomendação que o artigo liderado pelo UF fez. Então, a gente não pode deixar de considerar essas evidências, né? Ok, Rodrigo, muito obrigado. Nós temos aqui alguns comentários em comum, tá? E isso eu também parabenizo os esforços aí liderados pela professora Tânia Benedetti a respeito da pesquisa, né? Que ela vem liderando, a saúde a partir de atividades físicas exitosas. Algumas pessoas vêm apontando a importância desse projeto de pesquisa na elaboração do guia. E aí eu convido o Alex, né, para responder aqui uma questão
em sendo o presidente da Sociedade Brasileira. Essa questão foi encaminhada pelo Caco, né, professor lá da Universidade Federal de Pelotas, estendo meu abraço a ele também, e ele questiona como que será efetivada a participação, a representação regional na elaboração do Guia Nacional. Obrigado, Caco, pela pergunta. Bom, assim, eu acho que é um exemplo a realização desse seminário pela sociedade. A gente vai ter que fazer consultas, assim como a Organização Mundial da Saúde faz, e abrir para consultas, e quem tiver interesse em participar, eu acho que é o melhor caminho. E diferentes pensamentos, eu acho que é muito importante. Assim, profissionais, gestores, pessoas que trabalham em organizações não governamentais. Então, acho que esse é o caminho, abrir consulta, divulgar isso e chamar as pessoas para discutir, assim como a gente está fazendo esse seminário, por exemplo, abrindo esse link para as pessoas poderem opinar. Eu acho que o caminho é fazer consultas de quem tem interesse em compor, e eu acho que tem que ser bem amplo, como foi exposto aí pelo professor Rodrigo, que a gente quer que isso seja aplicado. É isso. Maravilha, Alex. Muito obrigado. Agora, eu gostaria de encaminhar uma questão aqui para os professores Marino e Francisco Pitanga, em vista do trabalho que eles vêm desenvolvendo, né, sobretudo aí na temática do comportamento sedentário, se de alguma forma, né, esse guia de atividade física que foi apresentado aqui, a proposta poderia andar de maneira concomitante ao trabalho que eles vêm desenvolvendo, para que, obviamente, não se criem evidências ou então caminhos discrepantes entre eles. Pitanga? Posso falar? Pode, claro, deve. Tá. Na verdade, assim, nós estamos totalmente abertos para qualquer tipo de parceria que possa ser feita, né? O entendimento nosso, como eu falei no início da nossa fala, é que o momento é de união. Nós temos que estar juntos em prol do mesmo objetivo, né? Na verdade, o nosso documento é um documento que está com todo o escopo dele elaborado e já com diversos capítulos, com as contribuições dos autores que foram convidados para fazê-lo, mas é um documento que pode ser compartilhado, né, e pode ser discutido entre todos, caso isso seja de interesse da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, né? O segundo documento que a gente está elaborando, ele é mais específico, que é um documento de avaliação e prescrição de exercícios. Esse é bem específico para o profissional que vai fazer a sua intervenção profissional, né? Mas o primeiro objetivo é que seja amplo e que seja direcionado para a população. Toda a população possa ter acesso à informação. Então, estamos à disposição, estamos abertos para o diálogo e para qualquer tipo de parceria. Ok, professor Francisco Pitanga, muito obrigado. Eu gostaria também agora de mandar uma pergunta aqui feita para a Daniele, representante do Ministério da Saúde. Em vista dessa proposta que já teve o seu start, né, Daniele, como que foi pensado o contexto da educação física escolar dentro desse debate aí, desse grande debate das práticas corporais e atividade física? Pergunta é como eu pontuei na minha fala, o start dado aqui no Ministério da Saúde para a gente começar a elaboração de um guia para a população brasileira, ele é um start político. Então, a questão de se elaborar um guia, né, a gente sabe que o problema de se elaborar um guia não é evidência. Como já foi comentado, e a gente tem conhecimento sobre isso. Um guia, e como eu pontuei também na minha fala, do lugar de fala, um guia coordenado por um órgão de governo, um órgão federal, ele deve
deve trazer outras dimensões para além das evidências. É esse cuidado, como bem pontuado na pergunta colocada, por exemplo, a educação física escolar, a prática de atividade física na escola, como é que a gente trabalha isso? Cabe ou não no guia? Entra ou não? Então, no processo de consulta amplo que nós vamos realizar, a gente espera moldar esse guia com uma linguagem extremamente acessível à população brasileira e que traga, ou se não der para trazer, mas que a gente pontue no dia, no cotidiano, na educação física, na atividade física, seja no enfim, mas a ideia do guia é dar esses elementos para as pessoas terem esse contato com a atividade física e construir no cotidiano a importância dessa atividade física, subsidiada pelos elementos apontados no guia. Então, isso a gente não tem agora, porque o START é o START de organização para desenvolvimento do guia, e isso virá no decorrer das consultas, enfim, dos encontros que nós vamos organizar, das chamadas, das validações, das discussões que a gente vai fazer para finalizar esse dia com a máxima participação possível. Ok. Daniele? Oi? Ok, finalizou a resposta, que picotou aqui a chamada. Finalizei. Ok, muito obrigado. Nós temos mais algumas questões aqui. Eu vou deixar essa em aberto, tá? Considerando também até a diversidade das pessoas, né, que estão falando, os convidados e convidada desse evento, em relação às diferenças culturais e os determinantes sociais de saúde, como envolver essas importantes, né, e questões aí que são bem claras, né, que determinam a prática ou não de atividade física, como determinar a questão, as diferenças culturais e sociais de saúde em um guia de atividade física para um país tão amplo, extenso, né, diverso como o nosso. Para quem que é a pergunta? É uma pergunta mais aberta, Rodrigo, é para quem quiser responder. Acho que a pergunta é importante e nem sei se dá para ter uma resposta muito simples, porque no meu entendimento, a iniciativa que mais perto chegou disso foi o Guia Alimentar, um trabalho muito amplo que incorporou muito bem as questões dos determinantes sociais da saúde e das práticas locais e culturais. Se eu tivesse que seguir como modelo, eu seguiria o guia alimentar brasileiro, que inovou nesse aspecto em relação a guias do mundo inteiro, e talvez fosse um bom parâmetro para a gente ter como base para seguir nesses dois aspectos que foram apontados. Maravilha. Mais alguém? Vamos lá, Paulo. Posso contribuir? Posso contribuir, Paulo? Pode, claro, professor. Não, eu acho que essa questão é bem importante porque, assim, nesses estudos sobre fatores associados e determinantes da prática de atividade física, claro que essas questões socioculturais, ambientais e comportamentais devem ser consideradas. Porém, ao meu ver, talvez para a composição de um guia para a população brasileira, a gente dar conta de conseguir diferenciar todas as questões, eu acho que seria bastante complicado, né? Nós estamos com evidências agora, e talvez isso possa ser pensado com a base de dados do estudo longitudinal da saúde do adulto, né? A gente tem acompanhamento de 15 mil pessoas e 6 capitais brasileiras. Inclusive, a gente está analisando tanto atividade física quanto comportamento sedentário. Estamos conseguindo fazer agora um acompanhamento da linha de base para a primeira onda do estudo, aproximadamente 4 anos e meio de acompanhamento, mostrando os fatores determinantes tanto do grupo que se era inativo e se tornou ativo, quanto o contrário, do grupo que era
ativo e se tornou inativo ao longo desse período, né? E o que a gente vem observando é que essas variáveis mudam, né? Quando você faz o estudo transversal e vai para a análise longitudinal, a gente tem encontrado variações nas variáveis sociais, ambientais, comportamentais que estão sendo analisadas. Então, eu acho que é difícil você conseguir dar conta de diferenciar esse aspecto dentro de um guia, né? Com toda a amplitude que nós temos aí no Brasil, as diferenças vão existir, mas é meio complicado, ao meu ver. Ok, professor Pitanga. Alex? Então, Paulo, eu vou falar da minha área, né, que eu trabalho com epidemiologia, e aí acompanhei bem de perto essa questão do guia alimentar aqui em São Paulo. Tudo começou com análise de dados epidemiológicos. E aí eu acho que tem que consultar as bases que a gente tem de inquéritos, como o próprio Rodrigo falou, Vigitel, Pense, PNAD, todas as pesquisas que podem nos oferecer base, elaborar um documento e partir para as consultas, para ver se isso tem relação com o aspecto cultural. É lógico, a gente tem uma diversidade muito grande no Brasil, diversidade de cultura, social, e aí, assim, mas a gente tem que partir de alguma coisa. Então, o Rodrigo até falou das intervenções, eu acho que tem que ser levantado, está sendo feito o programa Academia da Saúde, que começou como Academia da Cidade, então tudo isso eu acho que tem que ser incluso, mas eu acho que tem que ter uma base forte em epidemiologia, principalmente pela representatividade de dados que a gente tem de inquéritos que foram feitos. Paulo, Pode falar, Rodrigo. só para retomar essa questão, acho que tem, para deixar claro para quem está participando, acho que são coisas diferentes. Uma é determinantes correlatos à atividade física, e a pergunta é sobre determinantes sociais da doença e aspectos culturais e regionais. Bom, do ponto de vista de determinantes e correlatos à atividade física, a gente tem uma evidência mais ou menos robusta sobre o que é correlato e o que é determinante, está publicado, a gente sabe mais ou menos hoje o que é mais ou menos consenso sobre por que as pessoas são mais ou menos ativas, mas do ponto de vista de implementação, adoção e sustentabilidade de iniciativas, aqui está o gap, a lacuna maior. E eu acho que essa pergunta me remete muito a essa questão de como adaptar culturalmente as ações para que elas tenham não apenas respeito à cultura local, mas garantam sustentabilidade. Nesse aspecto que eu acho que, conforme o Alex comentou, né, a gente tem já evidências epidemiológicas sobre todos esses aspectos, né, quanto e por quê e o que fazer, mas a gente sabe pouco sobre como implementar. Então, eu aconselho as pessoas a dar uma olhada no guia alimentar e quando fala sobre como comer, como se alimentar, os alimentos regionais, são essas questões que eu acho que o Alex está colocando, estão disponíveis em vários inquéritos para respeitar quais são as atividades, né, que são mais próprias de cada região e que a gente possa aplicar os princípios do guia. Ok, Rodrigo. Muito obrigado. Eu tenho agora, eu vou fazer um compilado de algumas perguntas, né, também vista da questão do tempo. Também vai ser, Alex, acho que como você como presidente poderia ser a melhor pessoa para responder. Em primeiro lugar, tem um colega aqui que faz um questionamento a respeito dos pré-escolares, né? Uma faixa que uma fase da vida que não tem tantos estudos como, por exemplo, a fase de infância e adolescente. E também tem uma outra indagação, se não seria interessante um guia para cada faixa etária, ou então um documento, né, mais específico, para você dar alguns esclarecimentos nesse sentido. Começa comigo, Paulo, é isso? Isso. Bom, então, com relação à recomendação e guia para crianças abaixo de 5 anos, a gente tem muito pouca coisa mesmo. Eu estou participando de um grupo chamado Sunrise, que está sendo liderado pelo professor Anthony Oakley, da Universidade de Wollongong, e a ideia é fazer levantamento de atividade física, comportamento sedentário e sono em crianças de até 5 anos, e já tem 18 países no mundo que estão participando. Então, a ideia é ter evidências para futuramente, primeiro, poder desenvolver recomendações e depois, quem sabe, guia também para essa faixa etária.
E qual que é a segunda pergunta mesmo, Paulo? Qual a melhor estruturação para esse guia, né? Se um guia mais específico por faixa etária, ou então um guia geral assim com elementos, né? Com drops aí para cada tipo de idade, né? Para cada momento da vida. Não, eu acho que é muito importante a gente estudar cada momento da vida. E aí eu acho que é aquilo que o Rodrigo falou também, a gente tem evidência epidemiológica já, mas implementar isso de como fazer, eu acho que é o grande desafio. E seguir muito o exemplo do guia alimentar, que aborda muito essa questão aí dos alimentos, de como comer. Então, eu acho que no nosso caso, eu acho que é muito importante falar um pouco das diferentes faixas etárias, diferentes práticas. Eu acho que é muito importante, né? Porque nos inquéritos epidemiológicos, a gente vê que tem uma diferença entre as práticas, até mesmo na fase adulta, dependendo do objetivo. Então, é muito importante isso de ser analisado. Ok. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a Daniele aqui, encaminhada pelo nosso colega, o Leandro Garcia. Quais ações práticas a sociedade brasileira e o CONFEF poderiam adotar para fortalecer ou colaborar no processo de elaboração de um guia? Eu queria contribuir na questão do dia da população brasileira. E agora a gente finalizou a construção do guia para criança menor de 3 anos. Então, essa questão da faixa etária, foi necessário fazer um guia específico para isso. Então, a gente já tem uma experiência que sinaliza a possibilidade de trilhar esse caminho dessas recomendações específicas, enfim, no caso, para a faixa etária menor. Uma coisa também a ser discutida. Então, quando o guia for montado, é isso. A questão das ações práticas, primeiro, montar uma web como essa é uma ação prática de colocar o guia em pauta, né, entre os profissionais, entre as instituições, enfim, as representações sociais que estão nos ouvindo agora, e, consequentemente, no governo. Essa é uma ação prática. A elaboração dos guias que foram pontuados pelos professores é fundamental. Da nossa parte aqui, a gente tem fomento a pesquisa em andamento, como você mencionou, com a professora Tânia Benedetti, lá da UFSC, que é justamente analisar essas evidências, né, ainda que restrita aos comandos de saúde, pela especificidade, mas são coisas que vão produzir evidências, e a academia, a produção dos trabalhos das pesquisas que as universidades desenvolvem aqui no país, em relação à atividade física, que já subsidiaram, né, subsidiam até o momento, e vão subsidiar toda a construção do guia. Então, eu acho que cabe a nós, agora, nesse momento, a todos os atores aqui de várias representações, cabe a nós deixar a pauta do guia bem visível, né, em sua respectiva instituição, representação e, no caso, no governo, assim, o guia ter essa agenda viva, que ela tenha força na pauta. Então, por isso que eu acho muito válida ações como essa, e são estratégias que são comuns a todos nós. É isso. Ok, Daniele. Bem, gente, em vista do andor do tempo, né, eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui ao Alex, né, que também é um compilado de 3 colegas nossos aqui que participaram, né, a Daniele Roupe, o Ramiro e o professor John, a respeito de articulações e uma aproximação entre secretarias de mobilidade. Como que esse guia poderia fomentar, fortalecer o discurso, né, da importância do ambiente construído no contexto de outras searas, aí, de outras secretarias que não apenas a da saúde? É para mim, Paulo, a pergunta? Isso, Alex. Tá. Não, então, eu acho que é essencial ter essa discussão também do ambiente construído,
A gente vê, a maioria das pessoas moram em cidades e é essencial ter essa articulação e, como o Rodrigo mesmo citou, é um guia que tem que ir além, não pode pertencer à secretaria, ao ministério, à sociedade, ele tem que abranger tudo que for possível e tiver relação com a promoção da atividade física. Então, essa questão do ambiente construído também é essencial de ser abordada e ver as evidências que nós temos no Brasil. Já temos boas evidências produzidas até pelo próprio grupo que o professor Rodrigo coordenou vários anos, agora coordenado pelo professor Akira, nosso grupo aqui de São Paulo, outros grupos no Brasil, e o ambiente construído também deve fazer parte, mas não só o ambiente construído, outras questões determinantes e fatores associados também devem fazer parte dessa discussão. Ok, então, Alex. Tem mais duas questões aqui que daí eu vou encaminhar para vocês. Até um apontamento do Douglas, que ele fala que o GT de Políticas Públicas da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde desenvolverá uma carta de apoio à construção de um guia nacional, assinado pelas instituições que tiverem interesse. E o Fábio Carvalho também, lá do INCA, do Rio de Janeiro, mesmo que ele tenha feito uma pergunta, ele sugere que seria interessante uma escuta, né, ampliada para a construção do guia, não apenas voltada aos profissionais da área da saúde. Então, nesse sentido, também em vista do tempo, né, acho que é uma discussão que a gente poderia passar aqui horas discutindo, qualificando as ideias. Eu gostaria de agradecer cada um de vocês que pôde, de alguma forma, abrilhantar esse 7º seminário online da Sociedade Brasileira. Alex, Daniele, Marino, Francisco Pitanga e Rodrigo Reis. Em nome da sociedade, muito obrigado. Obrigado também a você que ficou aqui, que participou desse seminário online. Espero que tenha sido um momento de grande aprendizado, como foi para mim, e que estejamos juntos nas próximas ações da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, em particular o Congresso Brasileiro, que vai acontecer agora no mês de outubro, na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado a todos e todas. Espero revê-los em breve e um ótimo fim de semana para vocês. Obrigado. Obrigadão. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abração. Valeu, galera. Obrigado, agradeço a participação de todos. Um grande abraço e vamos juntos, né?